8 horas e 45 minutos. Para você que nos acompanha ao vivo em todo o Brasil, nós seguimos aqui com liberdade de opinião para agora ouvirmos Gisele Soares. Os mesmos assuntos, as mesmas perguntas, mas com um ponto de vista diferente. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Boa semana para nós. Vamos lá, e o agito todo da Avenida Paulista já aparecendo ali no cenário de Gisele Soares. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que vai haver sim um novo reajuste no preço dos combustíveis na próxima semana, mas que ele não tem intenção de interferir na política de preços da Petrobras. Vamos ouvi-lo. Temos aí, pelo que tudo indica, reajuste nos combustíveis. Isso eu não precisa ter bola de cristal, nem informações privilegiadas que eu não tenho. É só ver o preço do barril do petróleo lá fora e o comportamento do dólar aqui dentro. Eu não tenho poderes de interferir sobre a Petrobras. A Petrobras é uma coisa, eu tenho conversado com o Paulo Guedes, o que fazer com ela, o que propor fazer com ela para o futuro. É um monopólio, a legislação deixa ela praticamente independente. Eu indico lá o presidente, nada mais além disso. Alguns querem que a gente interfira no preço, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo. Não pretende interferir nos preços e, segundo o presidente, isso já foi feito no passado e não deu certo. Gisele Soares, como você avalia então a declaração do presidente da República? Essa é uma discussão que sempre retorna, não é, Elisa? Toda vez que temos anúncios de aumento dos combustíveis, sempre há essa discussão sobre uma possível intervenção e quais serão as propostas de solução. Realmente, infelizmente, os combustíveis vêm aumentando seus preços, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Há, inegavelmente, um cenário mundial muito desfavorável e aqui no Brasil nós acabamos sofrendo essas consequências sempre de uma forma muito mais difícil. Isso porque essa composição dos preços dos combustíveis aqui no Brasil sempre resvala também nessa discussão sobre a tributação. E nós acabamos sendo também muito vitimados pela questão da alta do dólar. A economia do Brasil, uma economia que já vinha fragilizada, esses problemas dos combustíveis são problemas que sempre retornam às discussões. Nós que dependemos no Brasil muito dos fretes rodoviários, então há um impacto direto e indireto no bolso do consumidor, porque não há só aquele impacto na bomba, há todos os impactos indiretos também causados pelo aumento dos combustíveis e agora ficamos nessa situação e o governo federal então traz à tona novamente essa discussão sobre a possibilidade e o que fazer com a Petrobras. A Petrobras que foi constituída originalmente como uma empresa estatal, ou seja, uma empresa constituída para conseguir sim sofrer intervenção e ter os preços de combustíveis controlados, depois se torna uma sociedade de economia mista e aí segue regras de mercado e agora, com total independência, traz de volta sempre essa discussão. Como fazer para conseguirmos que os preços dos combustíveis no Brasil sejam baixados. Muitas vezes nós ouvimos que o preço vai diminuir, diminui na distribuidora, diminui em outros setores, mas no bolso do consumidor ele infelizmente sempre aumenta. A gente estava agora há pouco, inclusive, Gisele, ouvindo um governador, não é? Governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, a respeito desse impasse, não é? Que acaba havendo, porque de um lado o governo federal se posiciona dizendo não temos o que fazer, essa é uma responsabilidade dos governadores e de outro lado os governadores dizendo não, para lá, a gente está sofrendo essa influência não exatamente por uma atitude dos governadores. No fim das contas ainda não encontrou-se uma resposta para isso. A única certeza que a gente tem é que o consumidor quando chega no posto leva um susto, não é? Sempre um susto, sempre uma surpresa desagradável. Realmente o governador Romeu Zema se posicionou e todos os governadores têm no ICMS a sua principal ou uma das principais fontes de arrecadação. Esse que é um tributo importante que compõe o preço dos combustíveis e o governo federal então decidiu
E a Câmara dos Deputados votou por uma nova forma de cálculo e de precificação dos combustíveis que acaba prejudicando a arrecadação dos estados. Essa é realmente sempre uma queda de braço que existiu, mas o que nós precisamos como brasileiros é exigir a reforma tributária, não só essa discussão pontual com relação ao ICMS por conta do aumento dos combustíveis, mas vamos discutir uma questão maior e diminuir a tributação geral no bolso do consumidor, não só do combustível. Viver no Brasil, Elisa, é muito caro, a nossa carga tributária é muito alta. Nós precisamos aproveitar este momento em que há essa discussão para exigir dos legisladores que façam efetivamente as reformas que são maiores, que são necessárias, essas sim, perenes e que terão um efeito muito positivo para nós cidadãos. Vamos ao próximo assunto, então, agora com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de uma semana turbulenta, não é, Gisele, que nós acompanhamos na semana passada, diante da possibilidade do furo do teto de gastos para bancar um novo auxílio do governo federal, o ministro da Economia afirmou que a reforma administrativa poderia compensar parte da conta de 30 bilhões que o governo precisou articular para acomodar o Auxílio Brasil, no valor de R$ 400 até o fim do ano que vem. Segundo Guedes, com a aprovação da reforma, não haveria problema em conceder o auxílio para os vulneráveis neste momento. Vamos ouvir. As reformas administrativas, por exemplo, são 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro, sem atingir nenhum dos funcionários públicos atuais, simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. De outro lado, o presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$ 100 a mais no Bolsa Família. Vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto R$ 300 dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O Senado não conseguiu avançar com o imposto de renda, que daria a fonte. O culpado seria, então, o Senado ou os parlamentares, Gisele, por enquanto, não haver de onde tirar o dinheiro? Elisa, nosso desenho constitucional de Estado dá realmente muito poder ao Legislativo, tanto para se empenhar em votar essas reformas, como também segurar e protelar as reformas, as votações que são de interesse nacional, sempre usando desse seu poder para atender muito mais interesses próprios, interesses políticos. Novamente, o ministro fala justamente dessas reformas. As reformas, elas são inevitáveis, elas são importantes. Nós vivemos hoje em dia uma situação diferente de país e é necessário sim que essas reformas sejam aprovadas. Veja, Elisa, o governo federal, ele se vê diante de um dilema terrível. De um lado, a legalidade econômica e de outro, a questão da humanidade. O governo federal precisa atender essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Nós tivemos 30 milhões de invisíveis que surgiram depois da pandemia por conta do auxílio emergencial. Não há possibilidade de esperar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. O tempo da política é muito diferente do tempo da fome, do tempo da miséria. E o governo federal precisa, então, tomar essas decisões. Ele precisa, muitas vezes, pressionar o Ministério da Economia para que os técnicos encontrem uma solução, para que levem ao Congresso possíveis soluções e que o Congresso, então, faça essas votações e aprove para que não haja uma ilegalidade, um furo no teto de gastos, mas é uma questão humanitária. As pessoas precisam ser atendidas e o governo federal foi eleito para isso, para cuidar das pessoas e para trazer as soluções que muitas vezes são difíceis, são muito desafiadoras. Seguimos ao vivo, 8 horas e 54 minutos. O próximo tema que a gente traz aqui para você que nos acompanha é sobre a possibilidade de uma terceira via. Quem haveria de ocupar esse local de terceiro nome entre Bolsonaro e Lula na eleição do ano que vem? O presidente do PSD, Gilberto Kassab, convocou Rodrigo Pacheco para ser o candidato do partido à presidência da República em 2022. A sigla mira atrair os votos dos eleitores que buscam uma terceira via alternativa, então, aos dois possíveis candidatos, Lula e Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Tenho dito sempre
que o PSD vai ter um candidato a presidente da República. E vai ter. O Rodrigo vai se filiar na quarta-feira. E ele só não será o nosso candidato a presidente da República se não quiser. Mas mais importante que se definir ou se cravar o nome de uma candidatura nesse momento, o mais importante é que nós temos um consenso sobre a necessidade que o Brasil tem de pacificação, de organizar e de planejar as ideias, as propostas para o país, de resolver os problemas nacionais. Então, no momento certo, nós faremos as reflexões sobre 2022. Gisele Soares, agora estamos falando de Rodrigo Pacheco, mas haveria alguém com uma força capaz de diminuir a temperatura entre Lula e Bolsonaro e para, de fato, ocupar essa terceira via em 2022? O Molica fez um comentário muito feliz e disse: não basta se promover na base do nem. Não sou nem Lula, nem Bolsonaro, sou uma opção diferente. O que está faltando para que essa terceira via efetivamente decole é que os políticos que pretendem ser candidatos à presidência no ano que vem comecem a expor para a população quais são os seus projetos, quais serão as suas bandeiras, quais serão as suas prioridades. Quais serão os valores que serão seguidos por estes candidatos à presidência no ano que vem? Nós, como cidadãos, seguimos esperando que os políticos venham e se comuniquem conosco e expliquem para nós quem serão os possíveis ministros que irão ocupar as pastas que serão deixadas se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito. Quais são essas novas propostas? O que esperar da economia? Qual será, por exemplo, o posicionamento deste candidato sobre a questão do Auxílio Brasil? Ele irá mudar de nome, irá mudar de fonte? Como será feita a precificação dos combustíveis? Essas são questões urgentes. Qual é a vantagem do senador Rodrigo Pacheco? É que ele efetivamente pode mostrar para o Brasil quais são as suas prioridades. Na qualidade de presidente do Senado, ele tem um grande poder, porque o Legislativo tem grande poder no país, de efetivamente tomar medidas, fazer boas pautas, colocar em votação aquilo que é de interesse nacional e efetivamente mostrar para a população quais são as suas propostas. Até agora, todos os candidatos dessa suposta terceira via têm muito esse discurso de não sou este lado, não sou aquele lado. Mas então, qual lado é esse lado desses novos políticos? Nós, como cidadãos, como eleitores, precisamos saber para fazer uma boa escolha. Gisele, esse nome a ocupar essa terceira via, você acredita que deveria ficar um pouquinho mais próximo de algo que já carimba ali o presidente da República? Deveria manter-se distante? Ele vai ter de ficar onde exatamente? Porque será que existe um meio termo? Posicionado alguém sempre vai estar, mas posicionado um pouco mais para qual lado? Pois é, Elis, acho que a melhor posição será sempre a posição a favor do país. Então, reconhecer aquilo que o governo federal vem fazendo de bom não é ruim e não é demérito para nenhum político. E propor reformas, trazer propostas que sejam radicalmente afastadas de como o governo federal atua hoje em questões específicas também não é nenhum demérito e não é ruim. É preciso que essa terceira via seja muito estratégica nesse posicionamento para que se mantenha, então, nessa situação, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, de paz, de trazer tranquilidade, de trazer estabilidade, mas mais do que isso, que traga efetivamente quais são as propostas. A partir do momento que o político fala com os cidadãos e coloca as suas propostas, aí sim ele toma uma posição importante, ele consegue trazer a calma, a paz e a tranquilidade que nós precisamos. 8h59 e mais 10 segundinhos, pelo menos, restou tempo para dizer obrigada, Gisele Soares. Ótima semana para todos nós e com muita saúde sempre. Muito obrigada, Elisa. Saúde, ótima semana para todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, tanto Fernando Molica quanto Gisele Soares, opiniões que não refletem necessariamente a posição da CNN.